Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour com todos os meus desenhos que eu fiz em 2022. Como esse é o último vídeo do ano, eu resolvi trazer e compartilhar com vocês esse conteúdo para mostrar para vocês todos os desenhos que eu fiz, principalmente todos os desenhos em que eu fiz a etapa completa, ou seja, fiz o esboço, passei para a folha de pintura e fiz a pintura completa. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui também tem outro vídeo onde eu fiz um outro tour, só que com os meus desenhos antigos e também com alguns desenhos em que eu fiz em 2021. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, então vale a pena você assistir depois que assistir esse vídeo aqui. E conforme eu vou mostrando os desenhos para vocês, eu vou compartilhar também os estilos que eu usei em cada desenho e também todas as técnicas que eu usei. Mas antes de começar a te mostrar esses desenhos, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu like aqui para mim, pois o seu like me ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E me segue também lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Vou começar por esse desenho aqui, que eu fiz em janeiro desse ano. E foi um desenho que eu fiz baseado em algumas enquetes que eu coloquei lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Eu coloquei várias enquetes com características diferentes e elementos diferentes para me ajudar a compor esse desenho do zero. Então foi um desenho que foi praticamente um desafio que eu coloquei para fazer com os meus seguidores. Inclusive, eu compartilhei o processo desse desenho aqui no canal. Vou deixar também esse vídeo aqui nos cards para vocês verem depois. É um desenho também que é diferente do que eu geralmente eu faço. Ele tá na horizontal e é um desenho com personagem e paisagem ao mesmo tempo. Para contornar esse desenho, eu utilizei uma caneta nanquim. E para pintar esse desenho, eu utilizei lápis de cor e canetinha. Então, esse é o primeiro desenho que eu fiz no primeiro mês desse ano. Eu gosto bastante dele, então coloca aqui nos comentários qual nota que você acha que esse desenho merece. Bom, o próximo desenho eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui nas minhas mãos, porque ele está emoldurado. E é o desenho que eu fiz em fevereiro desse ano, do personagem Camus de Aquário. Eu escolhi esse personagem para fazer esse desenho porque eu abri uma caixinha lá nos meus stories e colocaram esse personagem como sugestão para eu desenhar. E eu sempre gostei de anime e nunca tinha feito um desenho bem trabalhado de um personagem de anime. Então eu gostei bastante de fazer esse desenho. Uma coisa interessante sobre esse desenho é que eu compartilhei cada etapa desse processo lá no meu Instagram e deixei tudo salvo no destaque Camus de Aquário. Então esse ano foi diferente para mim porque eu consigo compartilhar esse conteúdo também lá no meu Instagram. Então cada story que eu compartilhava com o processo do desenho, eu também compartilhava dicas de desenho. E o pessoal gostou bastante. Foi algo que eu consegui fazer durante todo o ano, então, ao mesmo tempo que eu compartilhei os desenhos aqui no canal, eu compartilhei lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, vale a pena você me seguir por lá também, para não perder essas dicas de desenho. E no desenho do Camus de Aquário, eu também contornei com caneta nanquim e fiz uma técnica de pintura diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Nesse desenho, eu pintei misturando as camadas de canetinha com lápis de cor. Fui misturando e fui intercalando para fazer um degradê bem bonito em cada pedacinho do desenho. Eu compartilhei tudo lá no meu Instagram, lá nos stories. Então vale a pena você acessar esse destaque e acompanhar todo o processo desse desenho, porque foi muito legal, eu gostei bastante e o pessoal gostou bastante também. Então deixa aqui nos comentários qual nota esse desenho do Camus de Aquário merece. Bom, e o próximo desenho que eu vou mostrar para vocês aqui agora é esse aqui. Esse eu também fiz baseado em enquetes que eu coloquei lá nos meus stories e deixei os meus seguidores escolherem tudo que eu ia desenhar. A diferença desse desenho para o primeiro é que nesse aqui eu fiz no tamanho 1 por 1, né? Ou seja, em tamanho quadrado. Usei também perspectiva paralela nesse desenho. Se você não sabe o que é perspectiva paralela, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu ensino o que é essa perspectiva e como você pode usar essa perspectiva para fazer desenhos melhores.
Foi um desenho que eu consegui colocar bastante detalhes nesse cenário. Como vocês podem ver, é um cenário interno e para pintar esse desenho eu fiz uma primeira camada com nanquim. Usei nanquim puro e também nanquim diluído em água para fazer uma camada de luz e sombra. E por cima de toda essa camada de luz e sombra, utilizando nanquim, eu pintei com lápis de cor. Esse desenho eu também compartilhei o processo dele lá no meu Instagram e deixei todos os stories salvos em destaque, então vale a pena você assistir o processo desse desenho também. Agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual nota esse desenho merece. Bom, o próximo desenho também está emoldurado, porque foi um desenho que eu dei para o meu marido, Márcio, porque foi ele que sugeriu para eu desenhar esse personagem, que é o Goku. Na referência que eu escolhi para fazer esse desenho, o Goku está no modo Super Saiyajin Blue, utilizando o poder Kaioken. Então, além dos detalhes do poder azul, tinha também os detalhes do Kaioken, que é todo vermelho. Então, esse foi um desenho especial para mim, porque tinha muitos detalhes nessa referência. A princípio, eu achei que eu não fosse conseguir fazer esse desenho. E, além de tudo, eu fui compartilhando o processo lá nos stories, além de compartilhar várias dicas de desenho. Eu realmente não esperava que eu fosse conseguir alcançar esse resultado. Depois do Camus de Aquário, esse desenho do Goku foi o desenho que eu mais gostei nesse ano, justamente por conta desse grau de dificuldade que esse desenho, que essa imagem exigia para fazer esse desenho no papel. Então eu fiquei muito feliz de ter conseguido alcançar esse resultado. Para pintar esse desenho, eu utilizei a mesma técnica que eu pintei o desenho do Camus. Eu contornei com caneta nanquim e fiz uma mistura de canetinha com lápis de cor. E se você quiser rever o processo desse desenho, é só acessar o destaque Goku, que está lá no meu Instagram. Vale a pena você assistir todos os stories, porque tem muitas dicas de desenho por lá. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. E não esquece de deixar aqui nos comentários qual a sua nota para esse desenho do Goku. Bom, o próximo desenho que eu vou mostrar para vocês, ele também está na moldura. E é um desenho muito especial para mim, porque em abril desse ano de 2022, eu perdi a minha cachorra Gaia. Infelizmente ela nos deixou porque ela estava muito doentinha. Foi o momento mais triste desse ano para mim. E a forma que eu encontrei para eternizar a memória dela no meu coração e também aqui onde eu moro, onde eu vivo, foi através do desenho. A técnica que eu utilizei para fazer o desenho da Gaia foi o realismo, utilizando o grafite. Utilizei os lápis HB, 2B, 4B e 6B. É um desenho que eu também compartilhei o processo lá nos stories e também deixei tudo salvo em destaque. Então, se você quiser também rever o processo desse desenho, é só acessar esse destaque. Bom, é um desenho muito importante para mim, é o desenho que mais me emociona quando eu revejo os meus desenhos desse ano, e é uma forma de eu matar a saudade dela, que de vez em quando bate aqui no meu coração. Enfim, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse desenho. Bom, e o próximo personagem que eu vou compartilhar aqui com vocês é esse aqui, do Jon Stewart. Ele é um Lanterna Verde, e esse foi outro personagem que o Márcio sugeriu para eu desenhar. Eu lembro que eu fiz ele bem rapidamente, foquei só no desenho do personagem, e para pintar esse desenho eu utilizei a mesma técnica desse desenho aqui. Então eu fiz uma camada de luz e sombra utilizando o nanquim, utilizei o nanquim puro e também o nanquim diluído em água, e depois eu fiz um preenchimento de lápis de cor, principalmente na pele dele e no traje. E nessa parte verde eu utilizei canetinha. Então é um desenho que eu gostei muito, eu me surpreendi muito com esse resultado também. E espero que em 2023 eu consiga fazer desenhos desses personagens de quadrinhos utilizando essa técnica. E pretendo trazer também todo o processo aqui para o canal. Então deixa aqui nos comentários se você gosta dessa ideia e também deixa a sua nota para esse desenho aqui. E o próximo desenho que eu fiz foi esse aqui da Max, que é um personagem da série de Stranger Things. O estilo que eu escolhi para fazer esse desenho foi o realismo e eu pintei apenas com lápis de cor. Foi um desenho que eu gostei muito do resultado,
porque fazia muito tempo que eu não pintava apenas com lápis de cor. Quando eu pensava em fazer desenhos apenas com lápis de cor, eu me sentia insegura porque eu achava que o resultado não ia sair legal, e eu tenho certeza que esse pensamento me impediu de fazer vários outros desenhos legais, porque, como vocês podem ver, o resultado desse aqui me surpreendeu bastante. Então, depois que eu fiz esse desenho, eu me permiti fazer novos desenhos utilizando só pintura com lápis de cor. Então, nesse ano de 2023, se você tem algum pensamento assim limitante que te impede de fazer os desenhos, de pintar os desenhos da forma como você quer, procure deixar esses pensamentos de lado, vença as suas inseguranças, que eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir alcançar resultados que você talvez nem imagina que pode conseguir, e isso vai te permitir fazer desenhos incríveis nesse próximo ano que está para começar. Todo o processo desse desenho eu também compartilhei nos stories e deixei salvo no destaque da Max. Tem muitas dicas de desenho por lá nesse destaque, então vale a pena você assistir todo esse processo e anotar as dicas que está salvo por lá. Bom, eu quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês gostaram desse desenho e qual nota esse desenho merece. E depois do desenho da Max, eu fiz esse desenho do Hagrid. Bom, e por que eu decidi fazer o desenho desse personagem? Infelizmente, esse ano, o ator que interpretou esse personagem nos filmes de Harry Potter, infelizmente ele faleceu. E para homenagear esse ator que deu vida a esse personagem tão querido dos filmes do Harry Potter, eu resolvi fazer esse desenho. Porém, é um desenho bem diferente, como vocês podem ver. Eu sempre abro nos meus stories uma caixinha para que os meus seguidores deixem as dúvidas de desenho por lá. E pode ser qualquer dúvida de desenho. E nessa mesma época, uma seguidora colocou na caixinha como fazer a representação de uma história em um desenho. Nesse caso, a dúvida dela se tratava de como fazer uma ilustração de um desenho, que basicamente é você pegar ou uma história completa ou uma parte de uma história e fazer um desenho baseado nessa história ou nesse pedaço, nessa parte que você escolhe de uma história. E para fazer esse desenho, eu escolhi a parte que fica bem no comecinho do livro, do primeiro livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal. É a parte que o Hagrid deixa o Harry Potter lá na casa dos tios dele, os Dursley. É um momento bem triste pro personagem do Hagrid, porque ele precisa pegar o Harry que tá lá na casa onde ele morava com os pais dele. E infelizmente ele se depara com aquela cena trágica dos pais do Harry mortos pelo Voldemort. E ele tem que pegar o Harry, cobrir o Harry com um cobertor e levar o Harry até a casa dos Dursley na moto dele. É um momento muito emocionante pro personagem do Hagrid, porque ele encara como uma missão, porque foi o próprio Dumbledore que pediu isso para ele. Então ele encara como uma missão, e no livro eu captei todas as características que a autora descreve na história e compartilhei nos meus stories como que eu fiz isso, como que eu selecionei todas as características, como que eu consegui colocar as minhas ideias para fazer esse desenho. Então vale a pena você acessar o destaque do Hagrid, tá tudo salvo lá. Então se você tem curiosidade de saber como ilustrar uma história, vai nesse destaque porque você vai aprender muita coisa por lá. Cada etapa da ilustração eu coloquei lá, então eu tenho certeza que você vai aprender bastante acessando esse destaque e acompanhando esse processo desse desenho. Uma coisa que eu esqueci de compartilhar com vocês é que para pintar esse desenho eu utilizei a mesma técnica que eu usei nos desenhos do Goku e do Camus de Aquário. Eu pintei com lápis de cor e canetinha, fui misturando até fazer esse degradê. Eu compartilhei também todo o processo dessa pintura lá nos stories, então vale a pena você conferir também a técnica de pintura desse desenho. Bom, e o próximo desenho que eu fiz foi esse aqui, dessas 3 personagens do filme Pantera Negra Wakanda Forever. Esse desenho eu compartilhei aqui no canal, no vídeo Dicas de Desenho para Iniciantes. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para você acompanhar o processo desse desenho e também
anotar as dicas de desenho que eu compartilhei nesse vídeo. Para fazer esse desenho, eu utilizei uma referência de um pôster oficial desse filme. Eu vou deixar aqui na descrição os créditos do artista que fez esse desenho original. E usei esse pôster para fazer esse desenho aqui no papel. Eu contornei esse desenho com caneta nanquim e fiz a pintura só usando lápis de cor. Teve alguns detalhes do cabelo dessas duas personagens que eu também utilizei um pouco de canetinha. Foi um desenho que eu gostei bastante, então deixa aqui nos comentários o que você achou desse desenho e qual a nota esse desenho merece. E depois eu fiz esse desenho da Taylor Swift. Para fazer esse desenho, eu utilizei como referência a capa do disco da Taylor. Para quem não sabe, a Taylor lançou um álbum novo em outubro desse ano. E eu gostei bastante da capa desse disco, gostei bastante das músicas também, e resolvi fazer esse desenho porque eu fiquei muito inspirada na capa, nas músicas, e compartilhei também lá nos meus stories todo o processo da pintura desse desenho. Aqui nesse desenho eu utilizei uma técnica diferente. Eu contornei todo esse desenho com caneta nanquim e fiz o preenchimento, Fiz a pintura desse desenho em estilo realista. Então é um estilo realista, mas com um contorno de caneta nanquim. Eu gostei bastante desse resultado do desenho. Foi um desenho que me surpreendeu bastante. Como eu disse para vocês, o lápis de cor era algo que me deixava insegura, mas depois do desenho da Max, eu me permiti fazer mais desenhos utilizando só lápis de cor. Então esse resultado me deixou muito feliz. E o processo desse desenho rendeu também alguns destaques, então eu vou deixar aqui na edição do vídeo quais destaques esse desenho está presente, então vale a pena você também acessar e anotar todas as dicas que eu deixei salvo por lá. Então deixa aqui nos comentários qual nota esse desenho merece. O outro desenho que eu fiz também foi esse da personagem Wandinha. Para quem não sabe, recentemente saiu a série na Netflix da Wandinha. Foi uma série que eu gostei muito da estética da série, gostei muito da estética da personagem, gostei muito como a atriz interpretou essa personagem e resolvi fazer esse desenho. A técnica que eu utilizei nesse desenho foi uma técnica que eu não utilizava há bastante tempo, que é aquarela. Para fazer a roupa e o cabelo da personagem, eu utilizei a aquarela preta. Fiz uma mistura para chegar nesse tom de roxo e fazer esse efeito de aquarela. Também aproveitei essa aquarela, utilizei um pouco de vermelho que estava sobrando ali no godê e fiz a boca dela. E só a pele dela que eu utilizei lápis de cor. É um desenho que eu gostei muito de fazer, compartilhei também nos meus stories e deixei salvo no destaque Wandinha. Vale a pena você assistir depois, tá? E deixa aqui nos comentários o que você achou desse desenho e qual a sua nota para ele. E por último, mas não menos importante, eu fiz essa árvore de Natal. Na semana passada eu compartilhei esse vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você aprender a fazer essa árvore de Natal. É uma árvore de Natal que eu não utilizei referência. Eu fui fazendo esse desenho utilizando as técnicas que eu já ensino aqui no canal. Então vale a pena você assistir esse vídeo para pegar todas as dicas de desenho que eu compartilho por lá. Foi um desenho que eu gostei bastante de fazer. Fazia tempo que eu não fazia uma árvore de Natal, então eu fiquei muito feliz com esse desenho. Então deixa aqui nos comentários o que você achou e qual a sua nota para esse desenho. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo que eu quis trazer todos os desenhos que mais me deixaram feliz, porque lógico que tiveram outros desenhos no meio desses, mas foram desenhos mais para estudo ou foi algum sketch aleatório. Então, os desenhos que eu trouxe para vocês foram desenhos completos, do esboço até a arte final. E eu quis compartilhar com vocês para inspirar vocês a desenharem mais nesse ano de 2023 que está para iniciar. Se você tem muita dificuldade, deixa aqui nos comentários para que eu possa fazer novos vídeos para ajudar vocês. Aqui no canal tem um mini curso de desenho online para iniciantes com 8 aulas que você pode assistir
e colocar todas as técnicas em prática, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um desenho completo do absoluto zero. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer vocês por acompanhar todos os vídeos que eu compartilhei com vocês ao longo desse ano. Foi um ano muito especial para mim, porque eu consegui passar do marco de 1000 inscritos, que é um marco importante para todos os produtores de conteúdo aqui do YouTube. Então, obrigada a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com quem também gosta de desenhar. Deixa o seu like, pois o seu like me ajuda bastante. E me siga também lá no Instagram, @ajuquedesenhou. Por lá eu posto várias dicas de desenho, então vai ser muito legal te ver por lá também. Bom, pessoal, obrigada por assistir até aqui. Tenham todos um ótimo ano novo e que o seu ano de 2023 seja incrível e lotado de desenhos legais. Obrigada por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!